Boa tarde, pessoal. Você está no Direto ao Assunto com o pastor Ciro Reis. Eu sou o pastor Ciro Reis, aqui da cidade de Moreno, no estado de Pernambuco. Atualmente eu pastoreio a Igreja Evangélica Sião. E surgiu a ideia de nós fazermos este projeto, trazer para a internet o canal Direto ao Assunto, que visa trazer realmente esclarecimento sobre a palavra de Deus. Eu sei que você tem notado que hoje em dia o Evangelho está sendo muito conturbado. Nós queremos, à luz da palavra de Deus, trazer para você a verdadeira explanação do Evangelho de Jesus Cristo. Então, desde já, eu agradeço a Deus pelo privilégio de estar na sua casa e desejo que você seja abençoado pelo nosso trabalho. Gostaria de ler aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, de 46 a 52. Diz assim a palavra do Senhor: E depois foram para Jericó, e saindo ele, Jesus, de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu torne a ver. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus estrada fora. Meu querido, minha querida, nesta tarde eu gostaria de falar com você sobre o seguinte tema: como vencer a adversidade. Como vencer o dia mau? Como passar pelas barreiras que a vida traz para você no cotidiano? O apóstolo Paulo, ele diz claramente que o dia mau, mais cedo ou mais tarde, chegará à nossa vida, à nossa casa, às nossas finanças, à nossa saúde. Está escrito lá em Efésios: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que você possa resistir quando o dia mau chegar. E eu queria usar essa história que envolve um diálogo entre Jesus e o cego Bartimeu, que a Bíblia chama também de cego de Jericó. E nesse diálogo entre Jesus e Bartimeu, eu vou mostrar a você os degraus da escada que levam o ser humano a vencer a adversidade, esteja ela em qualquer instância da sua vida. Você percebeu pela história que Jesus ia passando ali, e de repente Bartimeu estava jogado à margem do caminho. Naquela circunstância ele era praticamente um lixo humano, alguém que vivia ali abandonado, largado, devido à sua própria deficiência física. Ele era cego e infelizmente naquela época ser cego era na verdade ser amaldiçoado pela própria vida, pela própria existência e também pela própria religião. E a Bíblia diz que um dia Bartimeu estava sentado naquele local onde ele sempre estava e ele ouviu um alvoroço na multidão. Ele ouviu o balbúrdio, ele ouviu o zoado, ele ouviu o barulho, ele ouviu que aquele ambiente naquele dia se encontrava diferente. E a Bíblia diz que Bartimeu, ele começou a indagar as pessoas que estavam ao seu redor para saber o que estava acontecendo de diferente naquele dia, naquela localidade. E aí as pessoas começaram a informar ao cego Bartimeu que Jesus de Nazaré estava passando por ali. Bartimeu, que à beira daquele caminho ouvia as pessoas indo e vindo, e os comentários a respeito da vida de Jesus já eram grandes. Jesus já tinha multiplicado pães e peixes, Jesus já tinha transformado água em vinho, Jesus já tinha curado várias enfermidades físicas, e isso despertou em Bartimeu fé. E diz a Bíblia que naquela ocasião, o cego de Jericó, ele começou então a se levantar do seu anonimato, a sair da sua situação de desprezo, e ele começou a ver no fim do túnel uma luz para que o guiasse. E diz a Bíblia que Bartimeu, quando ele ouviu dizer que Jesus de Nazaré estava passando por ali, a Bíblia diz que ele levantou-se do seu canto e começou a lutar contra a multidão. Então, o primeiro degrau da escada da vitória contra a adversidade é a atitude. Bartimeu, ele poderia continuar sentado naquele caminho, largado ao léu, ao seu próprio destino, à sua própria sorte. Mas quando ele ouviu dizer
que Jesus estava passando por ali, ele tomou uma atitude. Ele levantou-se e foi ao encontro de Jesus. Então, você precisa tomar uma atitude. Você não pode se entregar a este problema que tem tirado o seu sono, a sua paz, que tem sacrificado a sua família, destruído as suas finanças. Então, a primeira coisa que eu digo a você, a primeira lição que Bartimeu tem para nos dar é uma tomada de posição. Tome uma atitude. Confronte o seu problema. A segunda coisa que Bartimeu praticou foi a fé. A Bíblia diz que aquela atitude de levantar, ela só foi possível porque o nome de Jesus despertou fé em Bartimeu. Então a Bíblia diz que ao ouvir que Jesus estava passando por ali, ele teve fé. E Neymar de Barros um dia escreveu que a fé é um salto no escuro para os braços de Deus. Quem não tem fé não salta, nem será abraçado por Deus, mas viverá eternamente no escuro. Então Bartimeu ele tomou uma atitude, mas esta atitude ela foi tomada em função da fé. Depois de atitude e fé, Bartimeu precisou de perseverança. Quando Bartimeu creu em Jesus e levantou-se do seu lugar e começou a ir em direção a Jesus, a própria multidão que cercava Jesus começou a empurrá-lo, começou a bloquear o seu caminho. A multidão começava a dizer: cala-te, cego, Jesus não quer te ver, não incomodes o mestre. E a história diz que quando Bartimeu ouviu a multidão mandando que ele se calasse, ele foi perseverante e cada vez ele gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele não recuou, ele continuou indo de encontro ao seu problema. Então, o conselho que eu lhe dou nesta tarde é: não recue. Quando as pessoas te quiserem fazer parar, quando as circunstâncias quiserem mobilizar você, quando os problemas quiserem te paralisar, seja perseverante, seja persistente. Não há vitória sem luta. Eu costumo dizer, a vida só é dura para quem é mole. Atitude, fé, perseverança. Mas Bartimeu também teve um quarto degrau na escada da vitória contra a adversidade. E este quarto degrau foi a renúncia. Diz a Bíblia que Bartimeu tinha uma capa que lhe protegia durante o dia do sol, que lhe protegia do calor e que lhe protegia das tempestades de areia, que muito atingia aquela região. E à noite o protegia do frio. Então aquela capa era uma questão de sobrevivência. Mas quando ele percebeu que Jesus estava passando por ali, ele resolveu abrir mão da sua capa. Não há como conseguir vitórias sem que nós venhamos a renunciar a algumas coisas em nossa vida. Então o que você está disposto a renunciar pelo seu objetivo, pela sua conquista? Então Bartimeu abriu mão da sua capa. E você vai abrir mão de quê? Mas depois de atitude, fé, perseverança, renúncia, Bartimeu tem uma outra lição para nos dar, é a objetividade. Muitas pessoas não conseguem sair da adversidade porque não são objetivas, não sabem o que querem. E muitas vezes o que querem é o que não precisam. Há uma diferença entre o que eu quero e o que eu preciso. E muitas vezes nós corremos atrás do que queremos e não do que precisamos. E a Bíblia diz que quando Bartimeu é chamado por Jesus, Jesus faz uma pergunta a ele: o que você quer que eu te faça? O que você precisa de mim? E a Bíblia diz que imediatamente Bartimeu respondeu aquela pergunta sem nenhum vacilo: Senhor, eu quero voltar a ver. Então, meu querido, se Jesus hoje entrasse aí na sua residência, no seu carro, entrasse aí no local onde você assiste este vídeo, onde você me vê, me escuta, e o Senhor perguntasse para você: o que você precisa de mim? O que você deseja que eu lhe faça hoje? Qual é o maior problema que você está enfrentando? Qual o gigante que verdadeiramente precisa cair, que não pode mais continuar de pé, ditando as normas da sua existência? O que você diria para ele? O que você realmente precisa hoje? É uma cura? Você precisa de um aumento financeiro? Você precisa melhorar a sua vida profissional? Você precisa dar um jeito no seu relacionamento? O problema está na sua família. Eu sei que muitas vezes nós temos vários problemas, mas existe aquele que precisa ser resolvido de imediato,
que não pode mais perdurar, que está nos arrastando para baixo, que está acabando com a nossa autoestima. Então este problema na vida de Bartimeu era a falta de visão, e de imediato ele disse: que eu torne a ver. E a Bíblia diz que este pedido foi um pedido justo, avaliado pelo Senhor Jesus e automaticamente atendido. Diz a Bíblia que Jesus olhou para Bartimeu e disse para ele: seja conforme a tua fé. E diz a Bíblia que Bartimeu enxergou, recuperou a visão. E por último, nesta reflexão desta tarde, esta escada que leva você a vencer a adversidade, ela começa com atitude, ela passa pela fé, ela vai na perseverança, ela vai na renúncia, na objetividade, e ela encerra com gratidão. A Bíblia diz lá no versículo 52, que quando Bartimeu recuperou a visão, ele passou a seguir Jesus estrada afora. Você está disposto a entregar a sua vida a Jesus, a seguir Jesus estrada fora? Porque o pior pecado da história da humanidade é a ingratidão. Bartimeu passou anos da sua vida jogado à margem daquele caminho. Ele era um lixo humano, ninguém tinha tempo para ele. Ele era uma pessoa inóspita, alguém que ninguém queria contato. Mas nessas condições, Jesus abriu um espaço na sua agenda e recebeu Bartimeu e o abraçou como ele estava. Transformou a sua vida, mudou a sua existência, devolveu para ele a saúde dos seus olhos, e com a saúde dos seus olhos devolveu para Bartimeu a sua autoestima, e viveu durante muitos anos em baixa. Então Bartimeu, ele reconheceu que Jesus não só abriu os seus olhos, mas devolveu a ele a sua autoestima, reintegrando Bartimeu na sociedade daquela época. E agora Bartimeu teria um vasto leque. Bartimeu seria convidado para estar em várias localidades. Bartimeu teria agora muitas companhias, mas Bartimeu foi sábio em não trocar a companhia de Jesus por a companhia de mais ninguém. Então que o Senhor possa nesta tarde abrir o seu coração, abrir o seu entendimento e fazer você entender que as adversidades estão aí para serem superadas, que os problemas estão aí para serem resolvidos, e que Deus pode dar a você esta graça, dar a você esta capacidade sobrenatural de lutar e vencer. Então não se esqueça, o segredo para vencer a adversidade é colocar em prática os passos praticados por Bartimeu. Primeiro, tome uma atitude na sua vida, não se entregue. Uma vez que você venha tomar esta atitude, tenha fé. Fé que Jesus pode e vai resolver o seu problema. Quando as dificuldades aumentarem, não recue. Entre pelo caminho da perseverança. Seja persistente. Lute. Vença. Não desista. Então, esteja pronto para renunciar. Esta decisão que você tomou vai exigir de você alguma renúncia. Você vai precisar sacrificar tempo. Talvez você precise sacrificar algumas amizades. Talvez você precise sacrificar algumas programações. Mas esteja pronto a renunciar. Então seja objetivo. Na hora H, na hora certa, no momento exato, saiba o que você realmente precisa. E quando Jesus atender a sua oração, esteja pronto para ser grato a Ele, porque na verdade este é apenas o primeiro milagre de uma sequência infinda que Deus tem para te dar. Na certeza que esta palavra não vai ficar perdida ao léu, eu desejo para você uma tarde de paz e digo para você que o Senhor te abençoe e te guarde, resplandeça o seu rosto sobre você, estenda sobre você as suas mãos, tenha misericórdia de você e te dê a paz em Cristo Jesus. Amém.